Oi, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é sobre tem e vem, só que com acento e sem acento. Às vezes vamos escrever e ficamos na dúvida, será que esse tem acento ou não? Será que esse vem tem acento ou não? Nós vamos ver hoje, estudar para não ficarmos mais com essa dúvida. Vamos começar então. Tem sem acento ou tem com acento? Vamos aprender? Vamos ver essa história em quadrinhos? Crianças, estas maçãs têm um sabor maravilhoso, o professor está falando para os seus alunos. Percebam que esse tem acento. O aluno responde, mas dona Gertrudes, ela tem um bichinho. E o tem, nesse segundo quadro, não tem acento. Por que o tem do primeiro quadrinho tem acento e do segundo não tem? Percebam que quando a professora fala estas maçãs têm, ela se refere a estas maçãs, no plural, terceira pessoa do plural. Se eu for trocar estas maçãs por um pronome, é elas. Então, é terceira pessoa. Quem tem o sabor maravilhoso? Elas. No caso aqui, estas maçãs. Então, tem acento toda vez que se referir à terceira pessoa do plural. Elas. Ou eles também. No caso do segundo quadrinho, mas dona Gertrudes, ela tem um bichinho. Percebam que o menino não se refere às maçãs, ele se refere à maçã, uma única maçã, no singular. Então, quando se referir à terceira pessoa do singular, ela ou ele, não vai ter acento. Para fixar e não esquecer mais. Tem sem acento refere-se à terceira pessoa do singular. Mais um exemplo aqui. Ela tem um sapato igual ao seu, sem acento. E tem com acento refere-se à terceira pessoa do plural. Vocês duas têm sapatos iguais. Quando se referir à terceira pessoa do plural, vai ter acento. Escrevemos o verbo ter no presente do indicativo sem o acento circunflexo. Tem. Quando conjugamos na terceira pessoa do singular, ele tem. Exemplos: Mariana tem 5 anos, ela tem uma casa na praia, ele tem muita sorte. Percebam que em cada frase está se referindo a uma pessoa no singular, a terceira pessoa no singular. Então não tem acento. Agora tem com acento. Escrevemos o verbo ter no presente do indicativo com o acento circunflexo, quando conjugamos na terceira pessoa do plural. Eles têm. Então, olha os exemplos. Mariana e Luiz Felipe têm 5 anos. Elas têm uma casa na praia. Eles têm muita sorte. Então, toda vez aqui na frase está se referindo à terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Então, tem acento. Agora, no caso de vem, se refere ao verbo vir. Então, olhem só. Vem sem acento, singular. Ele já confirmou que vem de carro. Mesma coisa, terceira pessoa do singular. Quem confirmou que vem de carro? Ele. E vem com acento, olha lá no plural. Meus primos vêm visitar os parentes. Quem vem visitar os parentes? Eles, meus primos. Então, se refere à terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. Vem sem acento é a terceira pessoa do singular do verbo vir. Veja mais um exemplo. Ela já confirmou que vem de metrô e vai chegar mais tarde. Quem confirmou que vem de metrô? Ela, terceira pessoa do singular. Aqui, vem com acento circunflexo também é do verbo vir, só que aí é da terceira pessoa do plural. Vamos agora para os exercícios para entendermos ainda melhor. No exercício 1, é a mesma história em quadrinhos que eu coloquei no outro slide para vocês. Então, é para observar a história em quadrinhos e responder na A. As palavras tem sem acento e tem com acento são formas de que verbo? Então, vocês vão dizer formas de que verbo elas são.
Na B, no primeiro quadrinho, aqui pessoa gramatical e número se refere à forma tem com acento, justifique. Lembrando que a pessoa gramatical é a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. E número que se refere é se é singular ou se é plural. A C, no segundo quadrinho, aqui pessoa gramatical e número se refere à forma tem sem acento. Justifique, então é para explicar, tanto na B e na C. No exercício 2, leia as frases e faça as atividades. Meu neto Felipe vem almoçar na minha casa todo domingo. Meus netos Gabriel e Alex vêm almoçar na minha casa todo domingo. Observem que o primeiro vem está sem acento e o segundo com acento. As palavras vem sem acento e vem com acento são formas de que verbo? E a B, com que parte da frase a forma vem com acento está concordando? Como você percebeu isso? Complete as frases com as formas verbais. Tem sem acento ou tem com acento? Vem sem acento e vem com acento. Então, aqui vocês vão completar todas essas frases com uma dessas formas, tá? Lembrem sempre, tem e vem sem acento se refere à terceira pessoa do singular. E tem e vem com acento se refere à terceira pessoa do plural. Aí vai ficar fácil, né? No exercício 4, vocês vão completar as frases com a forma verbal indicada entre os parênteses. É importante olhar, observar para saber qual é a forma do tem ou do vem que nós vamos usar. Então, no A, será o tem, porque já está ali, terceira pessoa do singular do verbo ter. Então, um ano tem 12 meses e um mês tem, em geral, 30 dias. Agora, vocês vão ver se é tem com acento ou tem sem acento. E nos outros, mesma coisa. Observem o verbo entre parênteses. No exercício 5, vão completar com as formas verbais tem, sem acento ou tem com acento. O A, o B, o C, o D e o E. Então, observem bem a que pessoa se refere. E o não confunda se é escrito com G ou com J. Respondam os exercícios com bastante atenção, voltem na aula, assistam, porque depois que vocês guardarem qual é a forma acentuada e sem acento, vocês não vão esquecer mais. Faremos a correção dessa atividade na próxima quarta-feira. Até lá, um beijão!